Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos aqui reagir ao troca de passes, tem ESPN, tem Band Esporte, tem muito para você aqui sobre Botafogo, tem Savarino e Luiz Henrique que juntos, caso realmente saiam, tem proposta para ambos de 35 milhões de euros pelo Luiz Henrique e 15 milhões de euros pelo Savarino. Daí mais ou menos uns 220 milhões de reais pelo Luiz Henrique e uns 90 e tanto, quase 100 pelo Savarino. Vale lembrar que o Savarino chegou aqui por mais ou menos 10, 11, 12 milhões de reais. Estaria saindo por quase 100. E essa é a proposta, né? Vale lembrar que uma proposta inicial nunca é o valor que realmente vai ser o valor da compra do jogador. O Botafogo pode falar, não quero, eu quero tanto. Aí joga mais alto e o outro joga mais baixo. E vão chegando num valor comum ali no meio do caminho que interessa aos dois. Ou seja, então eles vão sair por 35 milhões de euros Luiz Henrique e 15 Savarino. Devem sair por mais. Cabe ao Botafogo negociar isso. Se realmente for vender, negociar uma venda mais interessante. Então podem sair aí, quem sabe, por 38, 40 milhões de euros o Luiz Henrique e por, sei lá, 20, 18 milhões de euros o Savarino. Ou seja, os dois juntos passarão de 300 milhões de reais. Quem sabe podendo chegar, quem sabe, 350 milhões de reais. Só os dois. Só os dois. Sem contar que podem ter outras vendas como Igor Jesus, quem sabe o Cuiabano, quem sabe o John. Não vai desmontar todo mundo, não vai sair todo mundo. Mas pode ser que um ou outro ainda saia. Sem contar vendas internas, como por exemplo, digamos que o Santos queira o Tiquinho e a gente não libere e eles queiram pagar pelo Tiquinho. Pode custar um dinheiro e esse dinheiro vai para o somatório e vai somando. E é por isso que eu digo, e repito como foi no último vídeo, que podemos chegar ao final desse ano, né? Ou pelo menos ao final desse período. Pode até não ser nesse ano em si, mas contando com o ano que vem, quando eles realmente, se eles forem sair em janeiro, quem sabe isso acontecer, bater aí um somatório de 1 bilhão em receita. Pode acontecer, mas vamos aqui ao vídeo e depois a gente repercute isso aí com um pouco mais de calma, tá? Vamos reagir primeiro à troca de passes, à ESPN, ao Band Esportes e depois a gente retorna para falar disso. Então, ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, tem planos de R$3, de R$5, valores simbólicos que ajudam muito o canal aqui a manter essa estrutura que a gente tem aqui, fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Dito isso, vamos embora pro vídeo. O Arthur Jorge, mais uma vez, né, foi questionado sobre uma possível saída. O Ricardo Lai conversou com o técnico português e traz informações pra gente. Fala, Lai. Fala pessoal, um abraço a todos. O Botafogo chegou no início da tarde ao Rio, depois da precoce, eliminação na Copa Intercontinental, a derrota de 3-0 para o Pachuca na última quarta-feira. Alguns jogadores nem retornaram ao Brasil, aproveitaram aí para dar o pontapé inicial aí das férias lá no Catar mesmo, entre eles o Luiz Henrique, Alexander Barbosa, Gatito Fernandes e Savarino. Os torcedores marcaram presença aqui no desembarque do Galeão, tiraram foto, fizeram festa e agradeceram pelo ano glorioso do Botafogo com o título da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. Cansativo pelo número de jogos, pela viagem, mas minha palavra é de gratidão por 2024. Acredito que se a gente chega um pouquinho mais fisicamente mais exposto, acho que a gente poderia bater de frente com os times lá. A gente chegou um pouco cansado, acho que isso dificultou um pouco fazer a nossa estratégia lá, que é um pouco que a gente joga muito em cima do nosso físico. E eu acho que atrapalhou um pouco esse calendário nosso daqui. Eu vou agora sair de férias, comemorar bastante meu melhor ano da minha carreira, individualmente, coletivamente, e voltar ano que vem e trabalhar mais para poder me superar. O técnico do Botafogo ouviu gritos acalorados aí de Fica Arthur Jorge. O português tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025, mas na conversa que teve aqui, a entrevista com a imprensa aqui no Galeão, ele não garantiu a permanência dele para o ano que vem. Não é surpreendente, acima de tudo, uma vez mais nós confirmamos aquilo que tem sido a nossa relação de equipa com a nossa torcida.
Fico muito satisfeito porque nós tivemos que sair muito rápido aqui depois da conquista do título e ter a oportunidade de estar aqui hoje com eles também nesta chegada cá. É mais um marco também que fica desta temporada, daquilo que é uma união entre os jogadores, dentro daquilo que é a equipa, dentro daquilo que é torcedores, para fazer deste um ano que é histórico, um ano extraordinário daquilo que nós conseguimos fazer. O meu presente é aqui, aquilo que nós estamos a fazer é poder desfrutar um bocadinho daquilo que é estar também com esta torcida, que hoje fez questão de aqui estar, fico muito satisfeito por isso. É uma prova, é uma marca também de união e de enorme satisfação por aquilo que nós fizemos, construímos e deixámos seguramente um legado aqui neste clube. Vou amanhã regressar para Portugal para o meu período de férias e só. O mesmo se passou no estádio quando vencemos o campeonato e festejámos junto da nossa torcida. É muito bom, acima de tudo pelo reconhecimento que é, pelo trabalho que fizemos, por aquilo que foi a nossa paixão, aquilo que nós entregamos ao clube. A única forma de nós termos esse retorno é ver a torcida do nosso lado, a acarinhar-nos, a dar-nos amor, a poder torcer por nós. Não posso estar mais feliz do que aquilo que estou. Arthur, você já conversou com o Textor sobre o futuro depois da competição? Ele falou que quando finalizasse tudo, conversaria contigo. Já houve essa conversa? Ainda não. Ainda não, né? Foi curto e grosso ali o técnico do Botafogo. Tem dado grandes garantias, né? Não tem dado muita segurança. Né? O discurso não tem sido animador, eu diria, para a torcida do Botafogo, né? Ele tem sido sempre muito cauteloso, sempre falando da valorização, né, que tiveram. Ele já deixou claro algumas vezes que entende que a temporada gera uma valorização de profissionais. Eu não sei o que ele tem de acenos no mercado também, mas está claro que... mas a sensação de que ele quer uma valorização, não sei se é apenas isso, claro isso. Se ele também pensa em que ele conduziu o clube a algo tão alto que vai ser difícil repetir numa segunda temporada, e imagina que vai ser cobrado por algo à altura disso, e querendo saber também qual é a situação de elenco, o que o clube vai oferecer. Talvez tenha muitas coisas aí na mesa, mas aparentemente a questão salarial parece ser uma delas. E pelo jeito não deve ter dado tempo deles sentarem para conversar nesse final de temporada. Frenético, né? Não teve também a viagem é curta de Doha para São Paulo, né, para o Rio, né? Um avião bom. São 14, 15 horas, né? Não dá muito tempo para conversar. E o avião melhor foi agora. Foi melhor agora? Será que eles foram em aviões diferentes? Não, brincadeiras à parte, não, é muito tempo curto, é muito curto o tempo realmente, né? E muitos jogos importantes, né? Jogos importantes, não era hora ali talvez de conversar sobre isso, mas fato que eu acho que o torcedor do Botafogo fica mais preocupado, por exemplo, com essa possível saída do Arthur Jorge do que a saída do Almada, por exemplo, que era uma das estrelas do time, era uma saída já prevista, né? Desde o início do contrato, quando ele chega ao Brasil já havia esse acordo para que ele fosse ao Lyon ao final da temporada brasileira, mas imagino eu que a possível saída do Arthur Jorge deva deixar o torcedor mais preocupado do que a saída de jogadores, né? Muito preocupado. E o companheiro Eric Faria está lembrando aqui, o Textor não foi ao Catar. Ah, é verdade. Então não tinha como ter essa conversa. Que o avião não era bom, ele escolheu só para os caras, entendeu? Agora, seria péssimo para o Botafogo perder o Arthur Jorge, né? Porque o Botafogo faz um trabalho... Sim, evidente que a formação de elenco trouxe jogadores de muita qualidade, claro. Mas a gestão foi muito boa. Até ali, a escolha da forma de jogar, no início, com os 4 atacantes no início, ousada, né? Depois vieram jogadores com um pouco mais de característica de armação, mas ainda assim era uma formação muito ofensiva que muita gente no início torceu o nariz quando olhou as primeiras escalações. Eu mesmo, quando olhei a primeira versão de time dele chegando ao clube, achei ousada, ousada demais a cartada. E tem uma outra coisa. Você achou abusada, né? E tem uma outra coisa, né, Alex Mansur, amigos do Troca de Passes. É claro que o Botafogo tem feito um trabalho muito bom na prospecção de treinadores, né, com exceção do Bruno Lage, que não deu certo, né, nem sabemos se daria certo, né, porque o trabalho foi tão curto, ele também não conseguiu entender. Pareceu mais um estranhamento do brasileiro. ambiente, né? O campo e bola talvez até funcionasse no longo prazo, mas foi um pouco estranho. Porque ele deu avisos. As entrevistas foram muito ruins. Isso, a reação dele a cobranças, né? A repercussão de um resultado foi ruim. Porque ele dava os primeiros avisos de que aquele Botafogo precisava mudar algumas coisas na forma de jogar, porque os adversários tinham observado depois daquela arrancada espetacular. E assim, nem sempre o Botafogo vai conseguir acertar um tiro no mercado, como acertou com o Luiz Castro, como o Arthur Jorge. Mas isso vale para o elenco também. O que me preocupa, olhando, se você tiver a cada ano... O Botafogo contratou 9 dos seus titulares nessa temporada, dos titulares que terminam o ano no time. Se o Botafogo precisar a cada ano de uma reformulação de time
próxima disso, Fica difícil. não vai ser sempre que você vai ter um nível de... Por mais que o Botafogo, o trabalho do Botafogo de scout é muito bom, de excelência. Sim. Mas, como qualquer clube do mundo, ele diminuiu a margem de erro conforme ele aumentou o investimento no mercado. Porque você vai buscar jogador de uma prateleira maior e é mais difícil que ele não funcione. Ainda há o risco. Tem muito time ruim montado com muito dinheiro por aí. Agora, não vai ser todo ano que você vai acertar os encaixes todos ali. Mas isso passa muito pelo comandante, é lógico. E o Arthur, ele tem essa questão de tirar algo do atleta. E ele tem que sentar para conversar até para saber disso. Quem que sai? Quem que pode vir, né? Porque senão daqui a pouco ele fala, poxa, tá bom, eu aumento o meu salário, mas nós não vamos conseguir ter um time, ou os jogadores, para ter um time competitivo de novo. É possível, já tem uma base importante. Então tudo isso tem que ficar numa conversa, não é somente eu quero uma valorização, mas treinador também, lógico, ele de bobo, ele não tem nada, então ele precisa saber que time ele vai ter na mão, né? Eu acho que nessa negociação, assim, talvez o que passe pela cabeça do Arthur Jorge é esperar um pouco o mercado, porque o Mansur falou isso aqui durante essa semana. Quando um treinador atinge o ápice por um clube, né, quando você passa a não ter objetivos maiores do que aqueles que você já conquistou, no caso do Botafogo, o Botafogo conquistou tudo, pô. O Botafogo ganhou o Brasileiro e ganhou a Libertadores, que são as duas competições mais importantes que ele disputa. Ele sabe que é muito difícil repetir isso na próxima temporada. E a cobrança nesse padrão. E a cobrança é virar nesse padrão. E que talvez ao final do contrato dele lá em 25, né, dezembro de 25, talvez seja um momento de menos procura, porque se ele não tiver o mesmo sucesso, talvez tenha menos procura e naquele momento menos boas propostas. Agora ele tem dois exemplos de compatriotas que vão em direções opostas, né? O Jorge Jesus saiu e nunca foi, de fato, firme quando se falou ele sempre acenou, pode ser que eu volte, os dirigentes se aproximavam e a coisa nunca se consumava de fato. Ele pareceu ter um pouco desse cuidado, né? Que a cobrança ia ser para repetir aquilo de 2019, não por uma boa temporada apenas. Parece que o bom vira inimigo do ótimo. Só que o Arthur também tem... Mas ele tem o Abel. É verdade. Conquistou tudo e continuou tentando ampliar. E continua com prestígio. Né? Se tornou... Isso pode acontecer, né? Você faz bons trabalhos por anos e se torna, como é o caso do Abel, o maior treinador da história do clube. É isso. Né? Virou um ídolo, né? Claro. Tanto que colocam na prateleira de ele, Dudu, Marcos, né? Alex, né? E por aí vai, Ademir da Guia. É importante você se tornar ídolo de um clube, né? Uma referência. E então é algo que talvez ele possa pensar. E a história de outro lado, a história de prestígio, você vê o Abel, ele também conseguiu a sua história de financeira, que ele ganha aqui, que ele ganharia lá fora. Então, o salário do Abel é compatível com grandes clubes na Europa. Né? E o Arthur se mantendo com o John Textor, ele tem a questão sim do Lyon, minimamente, e do Crystal Palace, mesmo ele sendo minoritário. Então ele tem essas possibilidades com o Textor, né, cara, que queira ou não... Não é aquela questão, eu tenho que esperar somente o mercado e eu não vou ter uma opção, de repente, saindo daqui. Então, aí depende daquilo que eles vão conversar, que a gente tem coisa que a gente não vai saber nunca, né? É, por aí. Olha, o Botafogo foi eliminado, mas o torneio intercontinental continua, né? Mercado e já tem propostas chegando. O staff do Botafogo, os diretores do Botafogo já admitiram muito isso, né? Que essas propostas chegam e chegam até antes do que se imaginava por um Luiz Henrique, por exemplo, não só dentro aqui dentro dos clubes do Textor, né? Mas de outros clubes também da Europa. E a questão do Arthur Jorge, já ouvi que até o futebol português de novo olhando por ele, um Sporting que acaba de perder um Rubem Amorim, então também em busca de um outro treinador para continuar na levada que está, enfim... É o preço de ter um time vencedor, né, Zupa? Sim. Abre aí o olho para todo mundo também, mas acredito que o Textor, com a grana que tem, com o investimento que tem, também entenda que segurar e fazer uma contraproposta caso outra chegue também seja interessante. Pelo que a gente tem visto nesses primeiros momentos e movimentos, vai ter um fluxo grande de entradas e saídas aí. A gente viu só confirmados, já são 7 jogadores saindo, jogadores que são reservas, mas que alguns deles estão sempre jogando, quase sempre jogando. O Marçal, dependendo do jogo, o Adrielson jogou as últimas partidas porque o Bastos esteve fora, o Tietê já teve papel de relevância, o Eduardo foi titular ontem contra o Pachuca, e é claro que não é isso, não são esses 7 que são reservas que vão impactar a temporada do Botafogo, mas se você olha para 7 reservas que estão saindo,
um titular dentro desses 7, né? 6 reservas e o Almada, titular que está saindo. Igor Jesus e Luiz Henrique com futuro aberto. A gente sabe que o Luiz Henrique, a gente não sabe exatamente como, mas que ele tem uma situação de alguma forma costurada, como teve o Almada quando veio da Europa, com a possibilidade de ir ao Lyon da França, outro time da holding do Textor. A própria dúvida sobre o Arthur Jorge. Quando a gente vê muitas mudanças podendo acontecer, é claro que o Botafogo tem dinheiro, o John Textor e o Botafogo tem dinheiro para montar outros times fortes e para bancar janelas volumosas, e o Botafogo tem um departamento de scout tão elogiado para contratar, seja para contratar os caros como para observar os baratos. Então o Botafogo tem potencial para montar outro time se for preciso, mas o ideal para um projeto que quer se manter vencedor a longo prazo é não ter que fazer grandes trocas a cada temporada. Uma continuidade. Porque embora você possa contratar jogadores até melhores, você não tem o controle exato do encaixe que isso vai ter. Então, quando você troca muito a cada janela ou a cada temporada, a sua margem de erro para o seu time não ser correspondente ao valor investido ou à expectativa criada, ela é maior. E eu penso que o Botafogo deveria tentar diminuir essa margem o quanto ele puder controlar. Claro que tem situações que são incontroláveis, mas quanto mais aberta tiver a janela para entra e sai, menos controle o Botafogo vai ter do que de fato vai acontecer no ano seguinte. Eu acho que esse é o desafio em termos de elenco para o time para a próxima temporada, e não sei se na cabeça do Arthur Jorge está isso. Se nos momentos em que o Arthur Jorge pensa, será que eu devo sair daqui, está aquele pensamento, vou sair no auge, tipo o Jorge Jesus, sabe? Vou sair no auge para sempre lembrarem de mim como melhor, ou, puxa, vai ser outro time, talvez seja até melhor, mas vai dar muito trabalho encaixar outro time. Talvez isso faça parte dos pensamentos dele, dadas as procuras que ele tem, né? Acho que vai ser um fim de ano movimentado no Botafogo. Acho que até uma outra questão também, né, André? Até que ponto vale, lógico que aí é projeto de carreira de cada um, até que ponto vale você sair para uma outra prateleira da Europa ou de qualquer outro país, ou ficar em um clube em que há um investimento, em que está se ganhando e retorno, não só do próprio clube, mas das suas seleções, né? Também o Igor e o Luiz Henrique, acho que são grandes exemplos de como a seleção brasileira também os lança, os potencializa, enfim, acho que também tem um raciocínio nesse sentido, né? E o botafoguense não fique bravo comigo, porque eu vou citar um exemplo de um jogador do Flamengo, né? O Gabriel disse no Podpah, é melhor ficar no Brasil e ser campeão do que ser 10º na Inglaterra. Acho que isso foi né? E acho que ele até cita o Luiz Henrique também na conversa. Então, essa é a opinião dele, é claro, e é uma opinião respeitável, todo mundo tem direito a uma, ainda mais um jogador profissional de tanto sucesso aqui no Brasil como o Gabriel, de não sucesso, o que não significa fracasso, eu resisto sempre. Talvez ele tenha estado, e ele sempre vai ter responsabilidade nisso, compartilhada, mas talvez ele tenha estado no lugar errado, na hora errada. Na Internacional, por exemplo, era uma época de compra, chineses, vi muitos técnicos, etc. Depois ele foi para Portugal, talvez tenha se frustrado. Uma sexta-feira de poucos... Agora a reta final do ano é assim, né? Sim. Não são tantos jogos e a gente vai analisando também as repercussões do que está acontecendo com cada clube brasileiro no final de ano. Nem tantos os jogos, nem tantas as emoções, mas, falando em emoções, o Botafogo está de volta ao Rio de Janeiro. Apesar da eliminação na Copa Intercontinental, torcedores receberam o elenco com festa. A delegação alvinegra desembarcou aqui no Aeroporto Internacional do Galeão na tarde desta sexta-feira, voltando de Doha, no Catar, onde o Botafogo disputou a Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes. Foi uma viagem que durou quase 20 horas e dessa vez foi feita em um outro avião, não aquele que gerou toda uma polêmica na viagem de ida. Apesar da eliminação na estreia, ao ser derrotado pelo Pachuca do México por 3-0, cerca de 100 torcedores vieram receber o elenco e a comissão técnica aqui no aeroporto. Como esse é o primeiro dia de férias dos jogadores, a maior parte do elenco não desembarcou por aqui. Ficou no Catar ou foi de lá para algum outro destino por conta própria. Entre os atletas que desembarcaram estão Tiquinho Soares, Igor Jesus, Thiago Almada, Alex Telles e o volante Gregory, que conversou com a imprensa, falou sobre o cansaço da equipe nessa reta final de temporada. Lembrando que o Botafogo entrou em campo para encarar o Pachuca 3 dias depois de ser campeão brasileiro. Se a gente chega um pouquinho mais fisicamente mais disposto, acho que a gente poderia bater de frente com os times lá. A gente chegou um pouco cansado, acho que isso dificultou um pouco fazer a nossa estratégia lá, que é um pouco que a gente joga muito em cima do nosso físico.
E eu acho que atrapalhou um pouco esse calendário nosso daqui. Entre os que apareceram por aqui, quem foi mais celebrado pela torcida foi o técnico Arthur Jorge. O português ouviu gritos de "Fica Arthur Jorge". Ele tem contrato até o final do ano que vem, mas não tem a permanência garantida, já que vem despertando o interesse de clubes do exterior. Ele também parou para conversar com a imprensa e disse que ainda não conversou com John Textor sobre o futuro. Você já conversou com o Textor sobre o futuro depois da competição? Ele falou que quando finalizasse tudo, conversaria contigo. Já houve essa conversa? Ainda não. E você pelo visto não tem pressa? Tá... Ainda não, vocês ouviram, eu também ouvi. Estamos hoje assim ainda. Nesse sábado, então, o técnico Arthur Jorge já viaja para Portugal, enquanto o elenco também já curte férias. Eles têm a reapresentação prevista para a segunda semana de janeiro. E em fevereiro já tem 2 decisões, a da Supercopa do Brasil contra o Flamengo e a da Recopa Sul-Americana diante do Racing da Argentina. Legal. Eu tenho uma teoria, Júlio. Quando o técnico responde de maneira seca uma pergunta se ele vai ficar ou não, se está negociando ou não, ou ele de fato não tem ideia se ele vai ficar ou não, pode ter uma proposta já, ou ele está simplesmente já fazendo o jogo da negociação, tá? Não está mostrando que está tão afim assim de ficar para que na hora da renovação, da negociação, no caso, não seria uma renovação porque o contrato dele vai até o final de 2025, mas de repente um aumento de salário, alguma coisa assim. Olha, Tomás, assim, a gente cobra profissionalismo no universo do futebol. O Arthur Jorge assinou um contrato até o fim de 2027. 2027 não, 2026, né? Até o... Não é 25? Não é mais um ano? 25, perdão, mais um ano. A ideia, né, que talvez renove por mais tempo. Mas ele assinou o contrato até o final do ano que vem. Quando ele veio do Braga e o Botafogo precisou pagar para tirar o Arthur Jorge do Braga, e faltava pouco para acabar o Campeonato Português, mesmo assim o presidente do Braga cobrou ali a multa e o Botafogo fez esse esforço. Eu não sei como é que foram os termos de negociação, né? Se foi uma coisa que sentaram na mesa e falaram, olha, se ganhar Libertadores Brasileiro tem aumento. Aí muda tudo que eu tô falando. Agora, essas coisas geralmente se colocam no contrato, né? Ainda mais com um empresário norte-americano como o Textor, não tem essa de acordo de bigode, né? Tem o que tá lá no papel. Então o Arthur Jorge assinou até o fim de 2025. O Botafogo não tem uma obrigação de renegociar com ele e renovar o contrato. Técnico não é que nem jogador, né? Que você renova porque tem muito interesse de fora e você renova para a cláusula te proteger e, consequentemente, você tem que aumentar o salário de acordo com essa cláusula que você aumenta. Isso tem até uma regra de 3 ali no futebol que mostra como isso deve acontecer. Técnico é diferente. E outra, eu tenho minhas dúvidas se o Arthur Jorge desperta interesses de clubes de fora. Porque o Abel Ferreira fez muito mais do que o Arthur Jorge aqui. Quem é que veio aqui tentar tirar o Gadiardo? O Gadiardo, mas o Abel mais ainda do que o Gadiardo, né? Não, mas tudo bem, mas o Gadiardo não mas tinha... o Gadiardo é argentino. Sim. Argentino, se bem que o Abel é português também, mas no sentido dos idiomas, né? No sentido dos idiomas, mas o que eu quero dizer é que são 2 que já fizeram essa história antes e que não teve uma corrida, né, pelo Gadiardo e pelo Abel. Em algum momento ventilou-se Gadiardo no Barcelona, no momento de crise total ali do Barcelona, mas acabou não rolando. Acho que quando veio o Xavi, se não tô enganado, o Abel Ferreira nunca foi especulado. Então, assim, hoje, esses técnicos portugueses, qual é o objetivo, né? Qual é a meca para o técnico de Portugal? A Premier League, né? Porque alguns já conseguiram, alguns já treinaram e hoje na Inglaterra, se você fala o Manchester United, né? Acabou de levar o Rubem Amorim. Puxa, não é um escândalo. Ninguém lá na Inglaterra vai falar, mas que absurdo, estou ouvindo técnicos portugueses. Os portugueses geralmente falam um bom inglês, melhor do que italianos, espanhóis, franceses, falam um bom inglês. Tem essa escola de futebol de Portugal que já está notada pelos países mais ricos da Europa. Então não é nenhum absurdo. Agora, o técnico ser campeão português com o Sporting chama mais atenção do que o técnico ser 2 vezes campeão da Libertadores, 2 vezes brasileiro, fazer time competitivo, etc. aqui no Brasil. Então, se o Abel Ferreira não veio ser buscado por clubes da Premier League ou pelos grandes de Portugal, e só pelo Al Sadd, do Qatar foi isso, era o Al Sadd, né? Lembra que o Abel, no fim do ano passado... Lembro do contrato que ele assinou, pré-contrato. Acho que era o Al Sadd. Por que o Arthur Jorge já
teria, a não ser que o Arthur Jorge tenha um empresário com entradas, com canais ali muito melhores do que o Abel Ferreira. Aí pode ser. Mas eu acho que tem mais cara de blefe, de negociação. E aí, vamos ver como é que o John Textor vai lidar com isso. Bom, como eu falei na abertura do vídeo, o Botafogo pode aí perder Luiz Henrique e Savarino. Luiz Henrique é meio que uma coisa que a gente estava prevendo. O Savarino nem tanto. Eu contava que o Savarino fosse ficar aqui mais tempo. Mas esse é até uma forma de reconhecimento ao baita ano que o Savarino fez. Para mim, o Savarino foi o principal jogador do Botafogo no ano, superando o Almada, superando o Igor Jesus, superando o Marlon Freitas, superando o Gregory, superando o Luiz Henrique, Júnior Santos. O Savarino foi o grande nome do Botafogo nesse ano. E chegou aqui no Botafogo por pouco mais de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. E pode estar saindo aí por 100 milhões quase. Né? A primeira proposta, segundo o canal do Medeiros, a primeira proposta seria de 95 milhões de reais. Cabe o Botafogo negociar um pouquinho mais, um valor maior, e pode ser que chegue a 100 milhões. 100 milhões foi o que custou o Luiz Henrique. Ou seja, o Savarino estaria pagando o que custou o Luiz Henrique. E o Luiz Henrique seria só lucro. Só lucro. E o Luiz Henrique, a primeira proposta, segundo o Medeiros, seria de 220 milhões de reais. Ele custou 100. Essa é a primeira proposta. Pode ser que ele saia por 230, 240, quem sabe, milhões de reais. Cabe a negociação rolar. Então, mas vai desmantelar o elenco inteiro. Gente, olha só. Não vai desmantelar o elenco inteiro. Mas caso isso aconteça, foi o que eu falei no último vídeo. Caso isso aconteça, a gente pode bater um faturamento estratosférico. Assustador para Palmeiras, por exemplo, que está muito na frente do Botafogo em questão de estruturação, de mercado, de investimento, vamos dizer assim, há muitos anos, né, no apanhado geral, assim, uma média mais esticada, um passado mais expandido. Nós estamos com o SAF há 2 anos e pouco, quase 3, estamos indo para 3. Em março ou abril faremos 3 anos de SAF. Falta tempo ainda. Estamos com 2 anos e 10 meses, 9 meses mais ou menos. Então, é pouquíssimo tempo para quem sabe chegar no faturamento de 1 bilhão. É muito pouco tempo. Então, se isso acontecer, se por acaso Savarino e Luiz Henrique saírem do Botafogo, isso aí contando com o Almada, que também saiu, e mais os reservas como o Eduardo, como o Tietê, Marçal, Romero, né? Ou seja, daria um desfalque no elenco bem grande. Então, o que aconteceria? A folha salarial daria uma enxugada boa, muito dinheiro entraria no clube. Mas tem que socorrer o Lyon. Tem. Mas o Lyon não precisa de 1 bilhão de reais não, gente. Tá? Não precisa disso tudo. Vai ter um bom dinheiro aqui em caixa pra gente reinvestir em outros grandes jogadores. Ou vocês acham que o Textor, vendo que montando... Porque o Luiz Henrique chegou esse ano, Savarino esse ano, Almada esse ano, Igor Jesus esse ano, John esse ano. Todos os jogadores que estão muito visados lá pra fora. Você acha que o Textor, vendo que jogadores que ele trouxe esse ano, montou um baita elenco e pode ter um lucro tão gigantesco como esse, ele não vai querer fazer de novo? Para que no final do ano que vem ele venha ter mais um lucro gigantesco de novo? Ele quer dinheiro, ele quer ser campeão, logicamente, mas quer dinheiro. E vale lembrar que o time, mesmo que saia, seja desmantelado, gerando um lucro por venda de jogador, não é só a venda que vai trazer lucro para ele. Ele ganhou em premiações esse ano 200 e porrada de milhões de reais, quase 300 milhões de reais em premiações por títulos, classificações, né, e etc. Sem contar que esse grupo, com suas conquistas, conquistou a vaga no Super Mundial no ano que vem, e os times que participam do Super Mundial, só por participarem dele, ganham mais ou menos aí uns 50 milhões de euros, ou dólares, não sei. Sei que dá na casa de 300 milhões de reais. Então olha só quanto dinheiro esse elenco trouxe pro Textor, só com premiações, sem contar as vendas. Então o Textor não vai querer que isso pare por aí. Ele vai até vender os jogadores desse ano, alguns deles, mas ele vai querer montar um outro time muito mais forte que esse, ou tão forte quanto,
para que no final do ano que vem tenha mais rios de dinheiro com premiações, rios de dinheiro com venda de jogador valorizado. E aí a engrenagem, a roda gigante do Textor vai girando e funcionando. Então, se o cara quer dinheiro, ele viu que conseguiu muito dinheiro com esse modo de montar elenco, que esse elenco foi montado esse ano. John, Vitinho, Barbosa, Alex Telles, Cuiabano, o Gregory, o Savarino, o Luiz Henrique, o Almada, o Igor Jesus, todos os jogadores que vieram esse ano. Então, ele pode muito bem montar um outro elenco igual a esse, tão bom quanto ou até melhor, em janeiro. Ou parte em janeiro, parte em julho, como foi esse ano, que chegaram Vitinho, Alan, o Igor Jesus, o Almada, o Matheus Martins, todos no segundo semestre. O Adrielson, no segundo semestre. Então ele pode montar um baita elenco, com uma parte dele chegando em janeiro, outra parte chegando em julho, e no final do ano ter mais um estouro de dinheiro entrando no clube. Então cabe a ele só manter. Ele achou o mecanismo, achou o modo de fazer dinheiro. É só ir repetindo ano após ano. E eu não torço para jogador. Eu não sou Savarino Futebol Clube. Eu gosto muito dele. Queria muito que ficasse. Mas se pra gente conseguir mais, ele tiver que sair, Savarino, muito obrigado. Um beijo, tchau e bênção. Fique muito bem onde você for parar. Ganhe tudo que você for disputar. Seja muito feliz e bem sucedido. Mas tamo junto, tchau, tchau. Valeu. Eu torço pro Botafogo. Os jogadores ganham taças, as taças ficam e eles vão ou ficam também. Mas jogador é passageiro. Agora as taças, elas ficam. E se eles vierem, trouxerem taça e forem embora logo depois, por mim, tudo bem. Eles continuarão eternizados como ídolos. Nada muda isso. Eles são ídolos do Botafogo para sempre. Estando aqui ano que vem ou não. Porque isso aqui que eles trouxeram, ninguém mais tira. É nosso para sempre. Então a idolatria por eles não acabará. Agora, que venham outros e sejam tão ídolos quanto eles. Pessoal, eu fico por aqui, tá? Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Torcida do Fogão, eu sou o Rafael, temos 4 planos de membro, planos de R$3, planos de R$5, tem os maiores de 15 e tudo mais, mas com esses 2 planos baixinhos de R$5 e R$3, valores simbólicos, nenhuma pizza, fatia de pizza, nem um salgado, nem um refrigerante de latinha na rua custa isso, e você ajuda muito o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui, fazer um bom serviço todos os dias para vocês. Bom pessoal, fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.